Pessoal, a parada é o seguinte, está acontecendo um fenômeno religioso interessante nos Estados Unidos. E tende a acontecer no Brasil também. Porque tudo que acontece nos Estados Unidos em termos de cultura, em termos de religião, tende a acontecer no Brasil mais cedo ou mais tarde também. O fenômeno religioso é o seguinte: a galera está saindo das igrejas protestantes e estão se convertendo ao catolicismo. O principal argumento é o seguinte: nós precisamos voltar às raízes do cristianismo. Logo, a igreja católica, sendo uma igreja milenar, não é? Está sendo aí o principal destino da galera que tem esse tipo de visão e esse tipo de argumento. Mas a parada é o seguinte, existe uma matrix religiosa envolvendo tanto protestantes como católicos. A parada é o seguinte: há uns 15, 20 anos atrás, por aí, as igrejas protestantes aderiram a um movimento chamado Movimento de Renovação. Então, hoje você tem batistas renovados, você tem metodistas renovados, você tem presbiterianos renovados, não é? E há uns 15, 20 anos atrás, a igreja católica aderiu ao movimento também carismático, não é? Todos esses dois movimentos aí para conquistar os jovens, para que os jovens retornassem à igreja. Mas esses dois movimentos fizeram com que as crenças entre católicos, não é, a diferença de crenças, ficasse praticamente nulas ou mínimas. Então a parada é o seguinte: esses dois movimentos que aconteceram aí de maneira paralela, tanto o movimento carismático da Igreja Católica, tanto o movimento de renovação das igrejas, que foram influenciadas aí pelo protestantismo, foi praticamente um movimento ecumênico, que fez com que as igrejas, a distinção de crenças entre as igrejas ficasse praticamente mínimos ou nulos, não é? Porque esses dois movimentos, eles enfatizam a mesma coisa: os chamados dons do Espírito e o sentimentalismo, que a fé tem que ser baseada naquilo que você sente, não na razão, não é? Esses dois movimentos aí, eles enfatizam a mesma coisa. Então, essa é a matrix religiosa, praticamente católico, a base de crença de católico e de protestantes hoje é a mesma, né? Influenciado por esses dois movimentos. Um exemplo aí para facilitar o que eu estou dizendo. Por exemplo, vamos supor que eu não participe de nenhum grupo religioso. Vou começar a participar de um grupo religioso aí. E eu tenho alguns critérios. O critério é o seguinte: esse grupo religioso, ele tem que ter os dons do Espírito, chamados dons do Espírito, e tem que ser baseado no sentimentalismo, né? Então, dom do Espírito aí, dom de cura, dom de língua, enfim. Que grupo religioso que eu iria frequentar? Aí seria me falar: pô, Thiago, você deveria ser pentecostal ou participar de algum movimento aí de uma igreja protestante renovada. Eu falo: não, eu seria católico carismático, porque esse dom de língua, a igreja católica hoje também fala em línguas, né? Coisa que até uns 10 anos atrás ninguém falava, hoje já fala em línguas. Dom de cura, só sei lá na Basílica, lá em Aparecida, você vê um monte de cadeira de roda lá. E sentimentalismo também. Vamos lá, mais bases de crença que são comuns entre católicos e protestantes. A guarda do domingo, quanto que a Bíblia fala no quarto mandamento que tem que ser guardado o sábado é o dia de descanso. A igreja católica mudou do sábado para o domingo, né? E tanto protestantes, hoje a maioria dos protestantes, como a igreja católica defende a guarda do domingo, não é? Então é uma similaridade entre os dois. Outro ponto também na imortalidade da alma. As duas crenças acreditam que há vida após a morte, que é algo imaterial, né, que seria a alma ou o espírito, que quando a pessoa morre, se a pessoa for uma pessoa boa, a alma vai para o céu, não é? Ou se a pessoa for uma pessoa ruim, vai para o inferno, vai ficar queimando eternamente. Ou seja, a imortalidade da alma. Os dois grupos religiosos, eles defendem isso. Então, não há muita diferença entre crenças. Então a parada é o seguinte: essa mudança de religião, né, que está acontecendo nos Estados Unidos e pode acontecer no Brasil também, é praticamente trocar 6 por meia dúzia, porque a diferença de crença entre católicos e protestantes hoje
é mínima, entendeu? Então, um falar mal do outro é meio que um teatro das tesouras. Por exemplo, a galera o protestante, né, fala do católico, que o católico reza, não é, para Ave Maria ou venera os mortos, né? A base de crença para a veneração de santos na Igreja Católica é a vida após a morte, que eles acreditam, né, que há a vida após a morte, que tem um santo lá que pode interceder por você. Mas o protestante também acredita nisso, na vida após a morte. Então ninguém pode falar nada um do outro, não. É a mesma coisa. E tipo assim, eu poderia ficar falando aqui o dia inteiro, entendeu, sobre esse assunto aí, mas enfim. Tipo assim, esse argumento, né, que vamos procurar a Igreja Católica, que é a igreja milenar. Pessoal, se for para procurar uma religião milenar pra gente seguir, todo mundo deveria se converter ao judaísmo. O judaísmo tá aqui na face da terra aí já faz uns 3, 4 mil anos já, entendeu? E a Igreja Católica tá aí faz uns 1500 anos, né? Então, e outra, nenhum momento na Bíblia fala de idade da igreja, pra você procurar uma igreja mais velha ou mais nova. O principal critério que a pessoa deveria seguir é o que está escrito na Bíblia, né? Uma igreja que prega o que está escrito na Bíblia, não ser mais velha ou mais nova. Por exemplo, eu sou adventista do sétimo dia. Adventista do sétimo dia está na Terra já faz 6 mil anos. Em toda a história teve pessoas que aguardavam o advento de Jesus Cristo e guardou o sábado. E aí?